Através dessa série de palestras a respeito do final dos tempos, nós temos olhado para aquelas profecias do Novo Testamento que, em um sentido ou outro, talvez tenham sido cumpridas no tempo, nos limites do primeiro século, particularmente dentro e ao redor da destruição de Jerusalém e do templo. E aqueles que acreditam que essas profecias do Sermão do Monte foram cumpridas no primeiro século são geralmente descritos como sendo preteristas ou adotando a teoria de que é chamada de preterismo, o que significa que essas profecias futuras já foram cumpridas no primeiro século, no passado. Mas também nós temos que ter o cuidado de distinguir entre duas formas diferentes de preterismo. Existe aquele grupo que se autodenomina preteristas completos e aqueles que se autodenominam preteristas parciais. Agora, qual é a diferença entre preterista completo e preterista parcial? Bem, o preterismo completo, como o nome sugere, acredita que todos os eventos futuros específicos que são profetizados no Novo Testamento a respeito do final dos tempos já ocorreram no primeiro século, de modo que incluiria não apenas a destruição do templo e da destruição de Jerusalém e o retorno de Jesus, mas também a grande ressurreição, o arrebatamento e todos os outros assuntos que dizem respeito a profecias futuras. O preterismo parcial, no entanto, difere do preterismo completo a esse respeito. O preterismo parcial, os preteristas acreditam que, embora o retorno de Jesus em 70 depois de Cristo tenha sido um retorno de Cristo em termos de um retorno no julgamento sobre Israel, não foi a parúzia ou a vinda final de Jesus no final da história. Os preteristas parciais diriam que Jesus veio em 70 depois de Cristo no final de uma era, nomeadamente a era judaica, mas não no fim de toda a história. Que a destruição de Jerusalém e a visitação da ira de Deus sobre o seu povo houve um dia significativo do Senhor, mas não o dia final e consumado do Senhor, que ainda está para ocorrer no futuro. Mas o mais significativo é a diferença na compreensão da futura ressurreição dos santos e o arrebatamento e o julgamento final que são preditos no Novo Testamento. Agora, nós vamos examinar primeiro hoje a diferença com respeito à ressurreição. Quando nos voltamos para 1 Coríntios 15, onde temos o ensino mais longo e complexo de Paulo, a respeito da ressurreição dos corpos dos santos que participarão do corpo glorificado de Cristo em linha com a sua ressurreição. Paulo conclui nesse estudo em 1 Coríntios 15 com este ensino, começando lá no versículo 50. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, antes dessa sessão de 1 Coríntios 15, Paulo fala a respeito de como nós fomos criados, os corpos glorificados, após a semelhança do corpo ressuscitado, do qual Cristo ressuscitou dos mortos.
Agora, até este ponto, nas nossas discussões sobre a profecia futura, o fator mais central de controle na nossa consideração tem sido as referências de prazo que Jesus dá, ou o autor do livro do Apocalipse dá, no que diz respeito ao tempo em que nós podemos esperar o cumprimento dessas profecias. Agora, nós entendemos que na igreja primitiva, um dos primeiros credos cristãos que foi formulado é aquele credo chamado Credo dos Apóstolos. E no Credo dos Apóstolos, há uma frase no latim original que diz Resurrectionis carnis, em que afirmamos como cristãos nossa fé na ressurreição do corpo. Dizemos, eu acredito na ressurreição do corpo. Essa profissão de fé que vem da igreja primitiva não era simplesmente uma profissão de fé no corpo ressuscitado de Cristo, mas sim nos nossos corpos ressuscitados. Como Cristo prometeu ser as primícias daqueles que serão ressuscitados dos mortos, então somos informados no Novo Testamento que na ressurreição nós teremos corpos glorificados, que não seremos espíritos desencarnados, vagando pela eternidade nesse estágio. Mas chegará um momento em que nossas almas serão reunidas com os nossos corpos serão ressuscitados e nossos novos corpos que desfrutaremos serão incorruptíveis e imortais, por assim dizer. Então, sempre foi uma grande esperança da comunidade cristã, que nós esperamos até aquele dia em que nós vamos participar da ressurreição do corpo. Agora, os preteristas completos argumentam que essa profecia a respeito do futuro já foi cumprida, o que é uma conclusão surpreendente e assustadora. Bem, nós vamos ver primeiro por que eles defendem o seu cumprimento no passado e em seguida veremos como eles apresentam esse argumento. Se vocês notaram quando eu estava lendo 1 Coríntios 15, Paulo diz essas coisas, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos num momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta, e etc. Então ele continuou e disse, e nós seremos transformados. Agora notamos que neste texto, ao contrário do Sermão das Oliveiras, não há referências explícitas específicas de cronograma. Paulo não diz que isso vai acontecer antes que essa geração passe. Ele nem diz que essas coisas devem acontecer em breve, ou que elas estão próximas. Então, por que alguém encontraria aqui uma profecia futura que precisaria aguardar e esperar um futuro próximo? Bem, aqueles que defendem o preterismo completo se apegam ao uso da palavra nós neste texto. 3 vezes na passagem que eu acabei de ler, Paulo usa esse termo nós. Ele diz, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. E nós seremos transformados, ressuscitando assim incorruptivelmente. Agora, em outro lugar, com respeito ao arrebatamento, Paulo fala em termos semelhantes. E isso está ligado ao texto do arrebatamento, onde Paulo diz em 1 Tessalonicenses que aqueles de nós que estivermos vivos na vinda de Cristo, isso indica que o nós incluiria o apóstolo Paulo. De modo que Paulo parece estar dizendo que essas coisas vão acontecer enquanto ele ainda estava vivo, pois está se incluindo no grupo, que é designado pela palavra nós, ou nós, enfim. Agora, observe que essa não é uma declaração pela qual Paulo diz, eu estarei vivo, explicitamente, concretamente. Mas, ao contrário, ele apenas diz, assim de passagem, aqueles de nós que estiverem vivos naquela época, naquele momento, e aqui em 1 Coríntios, seremos transformados e assim por diante.
não significa necessariamente que o apóstolo esperava estar vivo quando essas profecias se cumprissem. Agora, os defensores do preterismo completo argumentam que o nós implica que Paulo esperava essas coisas, que elas acontecessem durante a vida dele. E eu tenho que dizer neste ponto que os preteristas não são os únicos que assumem que Paulo está indicando a sua própria expectativa pessoal de ser incluído naqueles que ainda estariam vivendo quando essas profecias fossem cumpridas, porque este é um ponto que os maiores críticos do Novo Testamento também se apegaram ao argumento de que Paulo certamente esperava a consumação final do reino em sua própria vida, incluindo a grande ressurreição e o arrebatamento. E eles argumentam na mesma base que os preteristas fazem, a partir de inferências tiradas da linguagem inclusiva que o apóstolo usa quando diz nós, ou aquele de nós que ainda estarão vivos. Mas essas palavras, de novo, não exigem necessariamente que presumamos que Paulo estivesse tentando se comunicar ao seu povo que ele pessoalmente estaria vivo, mas ele estava falando com a comunidade cristã, não apenas para os seus contemporâneos, mas para todo o corpo de Cristo daquele dia em diante. E certamente Paulo seria incluído na ressurreição, sempre que ela ocorresse, enfim, se for no primeiro século, no terceiro milênio, quem sabe? Ele ainda seria incluído no nós, porque todos os crentes participarão da ressurreição e todos participarão do arrebatamento. E quando ele disse, e é claro, no arrebatamento, quando ele diz que aqueles de nós que estiverem vivos, de novo, não exige que necessariamente ele estará vivendo na terra naquele tempo. Agora, o que eu estou dizendo novamente é que essas inferências tiradas dos preteristas, os preteristas completos, são possíveis inferências do texto, mas não inferências necessárias do texto. Então, nós olhamos para isso em termos de como eles enxergam o cumprimento dessas coisas no primeiro século, a fim de assumir a posição de que tanto a ressurreição como o arrebatamento ocorreram no primeiro século. É preciso espiritualizar os textos em termos de ideias descritivas e conceitos que são usados sobre essa ressurreição. E se houver algum lugar onde seja um problema sério começar a espiritualizar alguma coisa, é quando aquilo que você está espiritualizando está discutindo com algo que é supostamente físico e fisicamente. É muito difícil espiritualizar a ressurreição corporal dos santos sem, ao mesmo tempo, negar a ressurreição corporal dos santos. Porque se for simplesmente uma ressurreição espiritual, então manifestamente não é uma ressurreição física. Mas os defensores do preterismo completo, como Stuart Russell e Max King, fazem exatamente isso. Eles dizem que a ressurreição de que fala Paulo ocorreu em 70 depois de Cristo, mas foi uma ressurreição espiritual daqueles que morreram. Eles foram criados espiritualmente e estão agora no céu. E não devem ser entendidos em categorias físicas. Não sem razão, essa posição foi acusada de ser uma forma de gnosticismo, porque como os gnósticos negam a plena realidade da ressurreição física de Jesus e mesmo da sua encarnação física, isso pareceria negar uma ressurreição física real dos santos desde então, a fim de ter ocorrido no primeiro século, sem saber disso, e ninguém na igreja primitiva registrando a ressurreição daqueles que tiveram, que morreram antes deles, que isso forçaria essa ideia de uma ressurreição espiritual. Agora, o mesmo tipo de coisa acontece com relação ao tratamento do arrebatamento que Paulo descreve
na sua carta aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, nós lemos o seguinte relato do arrebatamento que ganhou tanta atenção na escatologia cristã que garante que nós lemos o texto. No versículo 13, lemos essas palavras no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Agora aqui o apóstolo está abordando uma preocupação que era uma preocupação vital dos primeiros cristãos. A comunidade cristã primitiva tinha esperança na ressurreição futura e no retorno de Cristo nas nuvens e em glória. Mas antes que essas coisas acontecessem, muitos dos cristãos da comunidade primitiva morreram. Então a pergunta óbvia que os seus parentes estavam fazendo era a seguinte: isso significa que nossos parentes, os nossos amigos que faleceram, sentirão falta desses grandes eventos escatológicos que nos foi prometido? E Paulo está respondendo à comunidade cristã dizendo: de jeito nenhum. Na verdade, não apenas aqueles que morreram não perderão o retorno de Cristo no final dos tempos e a grande ressurreição, mas eles serão os participantes da primeira fila. E eles estarão na linha de frente, porque o apóstolo Paulo diz: os mortos em Cristo, eles vão subir primeiro, e eles serão levados para o ar. E nós que estivermos vivos na vinda de Cristo, também seremos levados para nos ajuntarmos ao Senhor, ou para nos encontrarmos com o Senhor, como a linguagem do apóstolo Paulo diz, no ar, enquanto ele desce com o som da trombeta e esse tipo de coisa e tal. Agora, os preteristas completos têm que falar novamente de um arrebatamento secreto, um arrebatamento que era espiritual. Isso era silencioso e invisível. Argumentar que o arrebatamento já ocorreu significa que ocorreu. Ninguém ouviu, ninguém viu e ninguém estava ciente disso. Então, se fosse simplesmente espiritual, invisível e silencioso, nos perguntamos como nós podemos fazer justiça para o idioma deste texto e de outros. Bem, mais uma vez, Russell e outros recorrem ao simbolismo que é frequentemente usado na profecia, nas profecias que dizem que você não precisa fazer uma interpretação literal dessas coisas. Mas, para mim, envolve uma séria distorção das palavras deste texto para falar a respeito de um segredo que, de acordo com a linguagem do apóstolo, será o segredo mais mal guardado da história. E dificilmente um evento silencioso, pois todo o céu se moverá, se soltará. Agora, por outro lado, há todos os tipos de debate a respeito de o que realmente vai ocorrer no arrebatamento. E, de novo, quando o arrebatamento ocorrer. Aqueles que possuem uma interpretação completamente futura da escatologia do Novo Testamento, particularmente no pré-milenismo e dispensacionalista, esperam que o arrebatamento aconteça antes da tribulação.
E você ouvirá as pessoas falando sobre o arrebatamento pré-tribulação. A ideia aqui é que haverá uma grande tribulação no final da história. Mas antes dessa tribulação, a igreja será arrebatada para encontrar Jesus, e Jesus, meio que no meio do caminho de volta para a terra, ele vai tirar os seus santos da terra para encontrar ele no ar. Então ele vai ficar com seus santos no alto, ou por todos os 7 anos da tribulação, como o esquema é elaborado. Então, no tempo final, ele vai voltar de novo para a sua manifestação final, voltando com os santos que ele tomou para fora do mundo antes da tribulação. Portanto, este esquema tem 2 retornos de Jesus no final dos tempos. O retorno secreto, primeiro apenas para os seus santos que são tirados do mundo, que encontram ele. E então, o seu retorno final após a tribulação e assim por diante. Eu acho que isso basicamente interpreta mal as imagens que são usadas aqui pelo apóstolo com respeito ao arrebatamento e o seu significado. Paulo não diz que os cristãos serão levados no ar e ficarão no ar com Jesus. A imagem aqui é de um encontro com Cristo enquanto ele retorna em glória. Então, os cristãos que estão participando do seu retorno vitorioso a este mundo. Não é que ele vai chegar tão longe, pegar a igreja e depois vai ficar lá ou voltar para o céu até um momento posterior. Mas todo o ponto das imagens aqui ecoa e reflete algo que era comum no mundo contemporâneo em que Paulo escreveu. Ou seja, o padrão e a prática do retorno triunfal do exército romano em Roma. Sempre que os exércitos romanos voltavam de uma campanha, enfim, antes de entrarem na cidade de Roma, eles acampavam fora da cidade, cerca de 1 milha fora da cidade. E havia todos os soldados, mas todos os cativos que eles trouxeram também para casa desde a campanha. Então eles enviavam um mensageiro ao Senado para anunciar a chegada deles. Se lembra de que eles carregavam as bandeiras do Senado, do povo de Roma. Eles davam tempo para que os planejadores da cidade erguessem um arco de triunfo e decorassem a cidade, tanto quanto faríamos para um desfile para os heróis conquistadores. Eles espalhavam guirlandas com um aroma doce em toda a cidade para encobrir o cheiro dos escravos e o odor deles, e assim por diante. Então, em um momento pré-combinado, um sinal ia ser feito por intermédio do qual as trombetas seriam tocadas. E esse foi o sinal para os exércitos de Roma entrarem e desfilarem no triunfo. Mas antes de começarem a marcha deles, ao sinal da trombeta, todos os que eram cidadãos reais de Roma foram convidados a sair da cidade para se juntarem ao desfile e marchar de volta através daquele arco do triunfo com o exército vitorioso. Então, eles participavam na vitória e participavam do triunfo. E eu acho que se você ver ao longo dos escritos de Paulo, ele frequentemente empresta as imagens dos romanos a partir disso. E o que eu ouço Paulo dizer é que quando Jesus vier, ele vai voltar a esta terra com toda a sua igreja. A igreja será arrebatada para encontrá-lo enquanto ele desce, e eles irão, e eles vão continuar descendo juntos com toda a sua comitiva de crentes. Agora, quando isso vai ocorrer, depende de quais podem ser as suas visões do milênio, e assim, e veremos essas coisas na nossa próxima e última lição.